Bom, estamos aqui com o professor João Carlos Setúbal, que é professor titular do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. Ele é engenheiro mecânico, formado pela USP, doutor e pós-doutor em Ciência da Computação pela Universidade de Washington, né? E especialista em bioinformática. Setúbal teve um papel crucial no desenvolvimento do projeto Genoma FAPESP, notadamente no sequenciamento da Xylella fastidiosa, que foi o primeiro genoma a ser sequenciado no âmbito do projeto. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Professor, a gente sabe que a bioinformática foi uma peça crucial, né, na arquitetura do projeto do genoma propriamente dito. Mas o Brasil aparentemente não tinha recurso, ou pelo menos era desconhecida a capacidade de produzir ou de fazer bioinformática para um projeto desse porte. E quando o pessoal estava arquitetando o projeto, que foi o que a gente ouviu, eles descobriram que haviam dois Joões, o senhor João Setúbal e o João Meidanes, na Unicamp, que podiam dar conta do recado. Como é que o senhor entrou nesse projeto? Como é que o senhor foi contatado? Conta essa história para a gente. Foi assim, eu e o João Meidanes éramos professores da Unicamp e nós terminamos os nossos respectivos doutorados mais ou menos ao mesmo tempo. E o doutorado do João Meidanes teve a ver com bioinformática, o meu não. E quando nós nos encontramos ao voltar dos nossos doutorados, isso foi em 1992, eu imediatamente me interessei sobre o assunto e comecei a estudar esse assunto junto com o João Meidanes. E naquela época nem existia a palavra bioinformática, o que costumava se falar era biologia computacional. E aí muito pouca gente trabalhava nisso. Aqui no Brasil a gente não sabia de ninguém, no exterior várias pessoas. E aí a gente começou a estudar, começamos a ler artigos, começamos a conversar com pessoas e percebemos que havia a necessidade de um material que pudesse ser oferecido para os alunos, né? A gente, como professores da Unicamp, a gente queria ter alunos, formar alunos nessa área, né? E aí surgiu a ideia da gente escrever um livro sobre o assunto. Então nós escrevemos basicamente uma apostila estendida que foi apresentada num evento da comunidade de ciências de computação e essa apostila estendida acabou tendo sucesso, foi bem recebida. Acabou levando à produção de um livro mesmo, publicado no exterior, em inglês. E esse livro foi publicado no início de 1997. No mesmo ano que o projeto começou a ser concebido. E o fato de que o livro foi publicado trouxe um reconhecimento de certas pessoas, de que eu e o João Meidanes éramos atuantes nessa área, né? E daí, no ano de 97, foi o ano que o projeto Xylella começou a ser gestado lá na FAPESP. Quem estava liderando isso era o diretor científico, professor José Fernando Pérez, graças à sugestão do professor, o então professor do Instituto de Química, o Fernando Rainer. E aí eles logo perceberam que para fazer essa empreitada eles precisariam de um assessoramento internacional. E aí eles procuraram pessoas no exterior que pudessem assessorá-los e acabaram procurando professores da Europa que tinham trabalhado no projeto de sequenciamento do genoma da levedura, que é um outro organismo, nem é uma bactéria. E logo que esses professores começaram a conversar com o Pérez, um deles falou para o Pérez: vocês vão precisar de pessoas que entendam de bioinformática. E nessa hora o Pérez arregalou o olho e falou assim: bioinformática? Meu Deus, será que tem alguém aqui no Brasil que trabalha com isso? E aí disseram para ele que havia dois meninos lá na Unicamp que tinham publicado um livro sobre esse assunto. E nessa hora foi que eles nos chamaram para participar das reuniões que estavam montando o projeto Genoma. E aí nós participamos dessas reuniões preliminares e, na verdade, essas reuniões estavam montando o edital
porque desde o início também ficou muito claro que os participantes do projeto teriam que ser selecionados, eles não iam poder ser simplesmente indicados, você vem, convidados, né? Você vem. Não, teria que haver um processo de seleção, como a FAPESP faz em todos os seus projetos, né? Então nós contribuímos para a montagem desse edital e daí nós tivemos que concorrer. Vocês tinham um laboratório de bioinformática montado já? Tínhamos um laboratório já montado. Nunca tínhamos trabalhado num projeto como esse, obviamente, mas nós já tínhamos, digamos, uma familiaridade com o tema, né? Então, foi montado esse edital, e nesse edital havia um edital, eram 3 editais separados. Um edital para o coordenador de DNA, editais para laboratórios de sequenciamento e um edital de bioinformática. E o objetivo era selecionar um coordenador de DNA, um laboratório de bioinformática, um centro de bioinformática e vários de sequenciamento. Ao todo foram 33, né? E no final acabaram sendo 33 de sequenciamento, um de informática, que foi o nosso, nós acabamos sendo selecionados, e o coordenador de DNA foi o Andrew Simpson, que foi escolhido. Então, a partir dessa seleção, aí a gente entrou de corpo e alma no projeto. Professor, o que exatamente é a bioinformática? Quer dizer, e por que ela é tão importante num projeto como Genoma? Bioinformática é o uso de informática para tratar dados que vêm da biologia de uma forma geral. Só que a biologia ela é muito ampla, envolve muitos subcampos, então a gente acaba restringindo para a biologia molecular. E dentro da biologia molecular, esse outro tema chamado genômica, cujo objetivo é sequenciar e decifrar genomas de quaisquer organismos que vivem na Terra. A genômica, um genoma é a molécula de DNA que existe nos organismos, né? O DNA é uma molécula onde informação é armazenada. Por isso que, né, a hereditariedade é baseada na molécula de DNA, porque a molécula de DNA armazena informação. Então tem uma ligação aí com computação, com informática, né? A palavra informação que eu acabei de usar para falar sobre... O senhor comparou uma vez num artigo que o senhor escreveu na revista FAPESP a coisa do computador, do ser binário, ASD, e as letras da coisa. É um código. Então, qualquer computador está baseado no código binário. E o DNA está baseado no código quaternário, que são as 4 letras que compõem a molécula de DNA, as quatro bases, né? Que compõem a molécula de DNA. Não que compõem, mas que formam o alfabeto a partir do qual as sequências de DNA são compostas. Então existe uma ligação muito próxima entre a ciência da computação de um lado e o armazenamento de informação em DNA do outro. Então é aí que a bioinformática nasceu, porque houve uma espécie de convergência de técnicas que já vinham sendo trabalhadas na parte da ciência da computação e que ninguém nem estava sonhando em aplicar em biologia molecular. E, de outro lado, o deciframento de como é o DNA, quais são as bases que o compõem, como é o código genético e assim por diante. Então, graças a essa convergência, para você poder fazer sentido do que significa uma molécula de DNA, a informática é essencial. Porque sem a informática, o que você obtém é uma sequência interminável dessas 4 letras. A, T, C, G, A, em variadas combinações. Isso não faz sentido. Para que a gente consiga extrair a informação que está contida nessa molécula, você tem que aplicar técnicas diversas de informática, né? Agora, antes disso, tem um outro passo que eu não mencionei, que é o passo da montagem, que foi um passo super importante no projeto da Xylella. Resumidamente, significa o seguinte: uma molécula de DNA de uma bactéria, como é o caso da Xylella, tem aproximadamente 3 milhões de letras, ou pares de bases, como a gente diz, né? No entanto, a técnica de sequenciamento que existia naquela época só permitia sequenciar pequenos fragmentos. Então, você se via diante de um problema que a gente geralmente compara com a montagem de um quebra-cabeça, em que você tem milhares de peças e você tem que encaixar essas peças umas nas outras para reconstituir a molécula tal como ela se encontra, ou reconstituir uma representação da molécula tal como ela se encontra numa célula, né? E esse quebra-cabeça de encaixar os diversos fragmentos entre si é uma tarefa que nenhum ser humano conseguiria ser capaz de executar
num tempo razoável, num tempo, sei lá, 2 meses, 3 meses, talvez a gente pudesse esperar, mas ninguém conseguiria fazer isso. Então, é um problema cuja natureza cai como uma luva para processos de informática, processos computacionais. E é isso que a gente chama de montagem. Então, de uma forma muito simplificada, você pega todos esses fragmentos, você entrega para o programa de computador, o programa se encarrega de verificar o que esses fragmentos têm uns a ver com outros e ele devolve para você uma sequência montada. Então, isso, uma das grandes contribuições no projeto Xilela foi exatamente essa parte. Como é que era o fluxo da informação? Porque você tinha o coordenador do DNA, ou a coordenação do DNA, e você tinha os 33 laboratórios e o centro de bioinformática, que era o ponto final, né? o local final. Qual era o percurso que esses fragmentos da bactéria faziam até chegar no seu laboratório? Também foi adotado como uma estratégia do projeto particionamento do genoma da Xilela em grandes pedaços, que a gente chamava de cosmídeos. Vamos supor que um cosmídeo é um pedação do genoma. E aí, os 33 laboratórios, havia uma lista de cosmídeos. E aí, os 33 laboratórios tinham a missão de pegar cosmídeos. Na verdade, o coordenador de DNA pegava a lista desses cosmídeos e distribuía esses cosmídeos entre os 33 laboratórios. Então, cada laboratório recebia esse cosmídeo e a sua função era sequenciar aquele pedaço ali. E gerando, então, o que a gente chamava de leituras, que são esses fragmentos pequenos, de 700, 800 pares de bases. Uma vez que um laboratório sequenciasse um cosmídeo, ele tinha que mandar isso para algum lugar. E esse algum lugar era o nosso laboratório de bioinformática. Então, nós servíamos como um repositório de todos esses sequenciamentos que foram distribuídos pelos 33 laboratórios. Só que essa entrega, ela não é assim, põe no correio e manda um envelope. Não, não é assim. Naquela época, a internet ainda estava nos primórdios e a comunicação principal se dava por e-mail e a gente chegou a montar um site onde as pessoas, cada laboratório podia entrar nesse site e falar assim, eu quero entregar um certo número de fragmentos. Eu acabei de sequenciar o cosmídeo XYZ. Aí ele entrava nesse site e falava, cosmídeo XYZ, são esses as leituras que eu fiz, apertava um botão e aí automaticamente aquilo subia para o laboratório que tinha feito aquilo, conseguia subir esses arquivos, né, arquivos de computador, no nosso site e o nosso site do nosso lado baixava eles. E à medida que a gente ia recebendo, a gente ia juntando tudo, ia começando a fazer montagens e aos poucos a gente foi montando. E no final, chegamos na montagem final, porque o objetivo era garantir que o genoma da Xilela estava completinho, sem nenhum buraco, sem nenhum erro. Quem pôde dar essa notícia de que o genoma estava completo foi exatamente o laboratório do senhor. Quem anunciou o fim do sequenciamento foi o seu laboratório. Exatamente, porque como foi uma montagem gradativa, então a gente pôde falar, a gente já está com... A gente media isso em termos do número de buracos, que dava para saber quantos buracos a gente ainda tinha. Então, num certo instante, a gente ainda tinha 200 buracos, depois passou a ter 80 buracos, depois 20 buracos, até que sobrou um buraco só. E daí, quando apareceu a sequência que fechou aquele buraco, foi um evento importante no projeto. E a publicação do artigo, professor? Quando vocês concluíram, como é que foi esse processo de comunicar para o mundo que no Brasil tinha feito Essa parte foi super interessante, porque a gente estava, obviamente, muito orgulhoso de ter conseguido montar esse genoma, tinha sido um esforço fenomenal de um grande número de pessoas, mas todo esse esforço ele não ganharia uma dimensão importante de reconhecimento mundial se ele não fosse publicado numa boa revista. A gente sabia que no ano 2000, poucos genomas de bactérias tinham sido publicados. Eu não lembro agora qual era esse número, mas era algo em torno de 10.
tinha levedura, que tinha sido publicada já havia alguns anos antes, e bactérias, alguma coisa como 10. Mas o diferencial principal era o fato de que ninguém tinha sequenciado um patógeno de plantas. E, aliás, esse foi o motivo da Xylella fastidiosa ter sido escolhida, porque ela era um agente causador de uma doença de plantas e ninguém tinha sequenciado um genoma desse tipo de organismo. Então, o fato de que a gente tinha conseguido sequenciar e anotar esse genoma, anotar significa extrair a informação contida no genoma. A gente sabia que era um trunfo que a gente tinha na mão. E, dentre as revistas de maior importância na ciência, existem duas, que são Nature e Science. E a decisão foi tomada de que a gente ia tentar publicar na revista Nature. E por que foi a Nature escolhida e não Science, eu não lembro direito, mas possivelmente pelo fato do Andrew Simpson ser um cidadão britânico, talvez porque a Science é americana e o Nature é britânico, né? Hoje em dia é alemão, porque uma editora alemã acabou comprando a Nature, mas naquela época ainda era britânica, né? Enfim, elas têm um impacto semelhante, publicar na Science ou na Nature não tem grandes diferenças. Então, a escolha foi feita de publicar na Nature, né? de submeter o artigo para a Nature, mas havia uma tensão muito grande, porque é muito difícil publicar um artigo na Nature. Existe uma estatística que eu acho que é algo como 90% dos artigos submetidos para a revista Nature são rejeitados. E dos 10% que eles 90% eles rejeitam assim de cara. E dos 10% que eles não rejeitam de cara, tem uma fração menor ainda que são efetivamente aceitos. Então é muito difícil. Mas a decisão foi tomada e daí a gente começou a empreender todos os esforços possíveis para fazer um artigo que fosse o mais caprichado possível, que fosse realmente tivesse tudo de acordo com o estado da arte da análise de genoma. E daí tomamos a decisão então de submeter. E a decisão de submeter esse artigo acabou sobrando para mim. Foi uma surpresa, porque o coordenador de DNA era o Andrew Simpson. Então a gente esperava que o Andrew Simpson fosse a pessoa que fosse ser o autor correspondente, né? Mas a decisão foi tomada de que o Andrew Simpson seria o primeiro autor. E eu e o Meidanes ficamos de ser os últimos autores. Então se você olhar... Quantos autores foram ao todo? 115 ou 114, dessa ordem, tá? Então, acabou tomando essa decisão de que eu e o Meidanes seríamos os últimos, e daí eu acho que eu tirei no palitinho com o Meidanes, eu já não lembro mais, mas eu fiquei como último. E sendo o último, coube a mim o processo de submissão para a revista e de receber a resposta. Então, foram momentos muito importantes. Eu me lembro de estar lá, tarde da noite, lá na Unicamp, trabalhando na carta, porque toda submissão tem que ser acompanhada de uma carta em que você justifica por que você aquele artigo é importante, por que ele merece ser publicado na Nature, né? Tem o artigo propriamente dito, que deveria ter todos os resultados necessários para ser publicado, para ser entendido pela comunidade, mas tem uma outra carta, né, que a gente chama de cover letter, né? E aí eu, junto com o Simpson, burilamos essa carta, mas aí coube a mim submeter. Aí apertei o botão submetido, né? Aí vem a resposta. Recebemos a submissão do seu artigo. Aí seguiu-se um período, né, de tensão, né? Quanto tempo mais ou menos passou? Ai, puxa vida, não foi muito tempo, sabe? Eu acho que foi um mês. Minha vaga memória, vaga lembrança de que foi um mês. E até num belo dia, eu acho que a gente submeteu em abril e num certo dia de maio veio a resposta. E a resposta veio bem formal, né? Mas mesmo com as formalidades que estavam... Existe uma expressão que eles usam, né? Que em princípio, né? E a resposta é, olha, nós em princípio poderemos aceitar o seu artigo. Porém, os revisores fizeram certos comentários, etc. Mas estava óbvio que eles queriam aceitar o nosso artigo, né?
E aí, então, essa hora para mim foi a hora mais emocionante do projeto inteiro. Na hora que a Nature falou, nós, em princípio, vamos aceitar esse artigo. E aí, eu comuniquei para o Simpson. Uma lembrança boa, né? Ele foi a primeira pessoa que eu avisei. E aí, as pessoas saíram por aí acendendo rojões, e aí foi a grande festa, e daí a gente já conseguiu a capa. A capa foi outro processo. Como é que foi o processo como chegou a capa? A capa é um negócio, sair na capa da Nature é um... Pois é, todo artigo que é aceito pela revista, em princípio, pode pleitear a capa. E o sistema funciona assim, você quer pleitear a capa? Mande-nos fotos que ilustram o seu trabalho, né? Então, aí a gente, tendo tido aceitação, a gente começou a conversar. Quem tem foto, etc. E daí tinha fotos da cigarrinha, tinha foto da laranja com o amarelinho. E daí a gente acho que contratou uma pessoa para montar uma foto que pudesse ilustrar. E daí essa pessoa fez uma composição da foto da cigarrinha com a foto, porque se você olhar a capa, você vai ver que tem a laranja com o amarelinho e tem a cigarrinha em cima, né? Mas a foto original não era essa. Era a foto da cigarrinha e a foto da laranja, né? Ela foi editada, a foto foi editada. Foi editada. Aí mandamos em 3, 4 versões e aí eles responderam, gostamos muito da foto de vocês e o seu artigo vai ser capa. E foi. E não foi a primeira vez que uma bactéria sequenciada pelo senhor resultou num artigo que foi capa no caso da Science, né? Que o senhor teve também uma capa na Science. Né? Isso foi um outro projeto que eu participei, mas foi um projeto desenvolvido lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu foi que logo depois de terminarmos o projeto Xilela, a publicação na Nature saiu, se não me engano, no mês de junho do ano 2000. E no mês de agosto do ano 2000, eu fui fazer um sabático nos Estados Unidos, que era uma coisa que eu estava querendo fazer faz tempo e eu percebi que eu fazia naquela hora, eu não fazia. E ao chegar nos Estados Unidos, eu entrei em contato, fui trabalhar lá com um cara que era uma fera da bioinformática, chamado Phil Green. E aí eu dei um seminário logo que eu cheguei. E o seminário que eu dei foi sobre o projeto Xilela. Olha, sequenciamos, capa da Nature e tal. E estava presente na audiência pessoas do departamento de microbiologia da University of Washington. E aí eles vieram me procurar e falaram, nossa, nós estamos sequenciando a bactéria, a Agrobacterium tumefaciens, gostaríamos que você nos ajudasse. Eu falei, vai ser o maior prazer, né? E daí, então, eu me juntei a essa equipe que estava trabalhando com essa bactéria. Essa bactéria é uma bactéria muito importante, porque é uma bactéria que tem a capacidade natural de alterar o DNA do hospedeiro que ela infecta, né? Então ela passou a ser uma ferramenta de biotecnologia. No caso, como eram os americanos, eles preferiram a Science, bateram na porta da Science e falaram, olha, nós temos esse genoma aqui, vocês estão interessados? E a Science falou, sim, estamos interessados. E daí preparou-se o artigo e tal, mandamos e a Science aceitou e eu fui autor desse paper, segundo autor desse paper. Professor, como é que o senhor diria que qual foi o impacto do projeto do genoma, o senhor acabou de contar da sua experiência nos Estados Unidos, mas qual foi o impacto do projeto Genoma, no caso do sequenciamento da Xilela, na sua trajetória profissional? Quer dizer, a partir daí, o senhor era um doutor da Unicamp, como isso marcou a sua vida? Bom, a minha vida científica, ela tem um divisor de águas. E esse divisor de águas é o projeto Xilela. Tem o que aconteceu antes do projeto Xilela, em que já tínhamos publicado um livro, como eu falei. Então a gente já tinha adquirido uma certa projeção graças ao livro, mas a gente não tinha tido a oportunidade de atuar na prática em colaboração com os biólogos. A gente estava fazendo ali, tentando estabelecer colaborações, mas aquilo estava muito incipiente. E o projeto Xilela fez a diferença do dia para a noite, água para o vinho. Porque após ele, vários outros projetos se sucederam. E eu participei de vários deles. Então teve esse projeto do Agrobacterium, mas teve o projeto da Xanthomonas, que também aconteceu logo depois.
Teve o projeto da leptospira, que é uma bactéria que causa leptospirose, que também aconteceu logo depois. Então eu participei de vários desses projetos e no final das contas eu acabei tendo a oportunidade de ir trabalhar nos Estados Unidos. E eu não teria conseguido... E o senhor trabalhou em que lá? O senhor trabalhou em qual universidade? Trabalhei na Universidade de Virginia Tech, que tinha acabado de criar um instituto de bioinformática. Então eles me procuraram, falaram que estavam interessados e eu fui lá, fiz uma entrevista, eles me ofereceram emprego e eu decidi pedir demissão da Unicamp e ir trabalhar nos Estados Unidos. Então me mudei para os Estados Unidos. E isso foi possível porque eu já tinha uma experiência de bioinformática, de genômica, que pouca gente tinha, né? Então eu consegui essa posição lá. E lá eu continuei envolvido com essa área e estou envolvido com bioinformática e genômica até hoje. E aí, por, não sei, ironia do destino, acabei voltando dos Estados Unidos para trabalhar no Brasil, no departamento que foi um dos principais departamentos do projeto Xilela. Então, o fato de que eu estou hoje aqui no departamento de bioquímica não é um fruto do acaso, porque o meu primeiro contato com esse departamento foi durante o projeto Xilela, porque havia vários professores aqui do departamento. Foi o departamento que possivelmente mais contribuiu para o projeto Xilela. Havia, entre os 33 laboratórios, se não me engano, havia pelo menos 4 que estavam sediados aqui. E esses 4 eram 4 laboratórios muito produtivos. Então, se você olhar depois a estatística de quais laboratórios mais contribuíram, né, para o sequenciamento, os 4 daqui certamente estavam entre os mais produtivos, entre os 5 ou 6 mais produtivos. Então eu conheci muitos dos professores que estavam trabalhando aqui, que eram os chefes dos laboratórios, e aquilo ficou na minha cabeça. E daí eu estava lá nos Estados Unidos, fiquei sabendo que ia ser aberto um concurso de professor titular aqui, prestei o concurso, passei e saí lá dos Estados Unidos e vim para cá. E aqui estou desde então. Tá ótimo, professor. Muito obrigada, foi muito bom conversar com o senhor e ouvir sua história. Tá ótimo, eu que agradeço.